Olá, minha gente, mais uma live e hoje eu tô aqui para fazer mais uma live para conversar com a Diana. Então vamos chegando aí, a Diana vai entrar daqui a pouquinho e a gente vai falar sobre políticas públicas de cultura, né? Um tema muito interessante. Então, enquanto ela já chegou aqui, na verdade, hoje ela tá com outro perfil, que ela tá com teve um probleminha no celular, mas já tá aqui para falar com a gente. Vou chamar a Diane Leisco, cineasta, Muito bom, né? e vai conversar com a gente aqui hoje. Pode, claro. Mandem perguntas, tirem suas dúvidas. Pronto. Hoje, que prazer! Ei, ei, Pedrinho, meu lindo. Primeiro quero te agradecer por estar aqui com a gente, viu? Debatendo as políticas públicas de cultura. Sei que você fez um esforço imenso hoje, né? Porque teve um probleminha técnico, mas estamos aqui. Eu que te agradeço o convite, né? Você é uma grande referência, uma grande inspiração para todo mundo de Petrópolis, Ah, né? Você é uma pessoa que enfrenta com toda a força as suas limitações corporais e que isso não te impede de fazer nada, né? com Você certeza. consegue manter a sua inteligência sempre ativa e ainda acompanha a política pública, ainda acompanha o que acontece na cidade, ainda sai, faz tudo que você gosta, ainda é ator, performer. É um grande orgulho ter você com a gente. Você sabe, Com né? certeza, estamos aí na luta. Antes da gente começar o nosso papo, Didi, eu quero que você se apresente para quem não te conhece, poder conhecer um pouquinho mais da maravilhosa Diane Leite. Bom, atualmente eu estou como presidente do Conselho Municipal de Cultura de Petrópolis, né? Eu represento o audiovisual, eu sou produtora e cineasta, né? Tenho a Ginja Filmes, que é a minha empresa que produz audiovisual, produz também outros projetos culturais, como exposições e peças de teatro. E cresci em Petrópolis, depois eu passei muitos anos fora, né? Morando no Rio, em São Paulo, em Niterói. E em 2016 eu voltei a morar em Petrópolis e comecei a acompanhar as políticas públicas aqui da nossa cidade. Comecei a frequentar o Conselho Municipal de Cultura, a conhecer o Sistema Municipal de Cultura, a frequentar os eventos culturais, né? Que na época que eu era adolescente e estudava aqui, quando eu saí de Petrópolis, tinha pouca coisa acontecendo, né? Então, nesses 20 anos que eu fiquei fora, muita coisa aconteceu, muita gente começou a produzir cultura aqui. Então, a gente tem uma cena agora bem mais interessante, bem ativa nesse momento. E Com aí eu certeza. comecei a me dedicar a saber disso, né? A ver onde que eu podia contribuir. E entrei para o Conselho Municipal de Cultura. O segmento de audiovisual me elegeu para ser a representante. E depois, quando abriu agora no final do ano, para 2020, foram as eleições da nova presidência. Dessa vez a sociedade civil tomando a cadeira da presidência, né? Porque de 2 em 2 anos isso muda. 2 em 2 anos é ou poder público ou sociedade civil. Então, agora, sendo a sociedade civil, eu me candidatei e fui eleita como a presidente do conselho. Então, a gente está aqui também falando em nome das políticas públicas, né? Do que a gente tem acompanhado. E você também é um grande conselheiro, né? Você foi conselheiro do teatro e Sim, também participou de muitas discussões, né? eu fui conselheiro do teatro, né? Estou no Conselho de Cultura, acompanhando desde 2015 e em 2016 fui eleito conselheiro do teatro. Agora está aí quem está, né, à frente é o Eli Micael, que está até aqui com a gente. E a gente tem, né, é, de trabalho muitas lutas lá dentro do conselho, e uma delas, né,
falando de política pública, mas ela é o plano municipal, né, que a gente tem essa luta que está em renovação agora, está vencendo agora o plano municipal, então é preciso, né, renovar as políticas públicas de cultura, né? Sim. Então, a coisa mais importante que a gente tem de política pública na cidade é a Lei 6.806 de 2010, que é o Sistema Municipal de Cultura. Isso é a grande conquista de Petrópolis de todos os tempos em relação à sua gestão da cultura vista do ponto de vista do poder público, das garantias legais que os artistas têm para atuar na cidade. Esse plano, ele é decenal, né? Ele dura uma década. Ele foi criado em 2010. Então, justamente no final de 2020, ele está vencendo agora. Ele é aqui 2020, Lembro, né? ele é 2010, 2020, né? Então, na verdade, em 2021, a gente tem que criar um novo plano. Ele vai vencer agora no final do ano. E é muito importante que a gente faça uma revisão desse plano, né? No ano passado, em 2019, o Conselho de Cultura criou uma comissão que já fez uma parte da revisão do plano, na parte da lei, que é justamente essa parte inicial, ó, dá para ver aqui, ó, publicada em Diário Oficial, que descreve o que é o Sistema Municipal de Cultura, né? Na época a gente tinha a Fundação de Cultura, não era ainda o Instituto Municipal de Cultura e Esporte que a gente tem hoje, desde 2017. E ele regulamenta o Conselho de Cultura, que já existia antes, de 2010, mas que com essa lei ele passou a ser deliberativo também. E a gente tem um fundo de cultura, e o Conselho justamente delibera sobre o uso desse fundo, que é um fundo que, por essa lei, ele tem que constar, ele tem que conter e executar 5% do orçamento de cultura do município. Então, 5% do valor que for gasto através do Instituto Municipal de Cultura, pela Prefeitura, para tudo, né? E aí a gente contabiliza Bauerfest, Natal, todas as festas e todos os apoios e eventos e qualquer tipo de ação cultural que a Prefeitura faça e gaste através do Instituto de Cultura, 5% desse valor tem que ser depositado no fundo. E, além disso, também 25% da bilheteria da Casa Santos Dumont e 50% da bilheteria do Teatro Dom Pedro. E esse fundo de A cultura... gente não vai poder contar, né? Porque está parada, né? A gente vai ter um grande buraco aí nesse fundo em relação a esse repasse, porque está parado o turismo na cidade, né? Então a gente vai ter que... Tá, a gente vai perder para 2021, a gente vai perder essa verba que era da bilheteria da Casa Santos Dumont, que era uma verba considerável, dá mais de 100 mil reais por ano. E do Teatro Dom Pedro, a gente já não estava recebendo, porque o teatro está fechado para obras, né? Então também, inclusive, o teatro ia ser reinaugurado agora, né? Se eu não me engano, o prêmio Guerra Peixe estava marcado para segunda-feira agora, né? Dia 11 de maio, no Teatro Dom Pedro. A gente já está, na semana que vem, fazendo essa grande festa de reinauguração do teatro. Infelizmente, não vai ser possível. Mas a gente vai perder, então, isso, né? De qualquer modo, o fundo contém ainda os 5% do orçamento da prefeitura para a cultura. Ó, eu estou vendo uma pergunta aqui, ó. Já tem algumas pessoas perguntando. Por exemplo, o Evandro está perguntando se o Conselho de Cultura sabe quantos projetos culturais tem nas comunidades de Petrópolis. E essa pergunta nos leva a uma outra parte aqui da lei, que é o nosso sistema de indicadores culturais. Que era uma obrigação, era uma obrigação do governo, né? Mas o Conselho apresentou um projeto, né? Queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Sim. Então, respondendo a pergunta, nesse momento, nem o Conselho de Cultura, nem a Prefeitura sabe quantos projetos culturais tem em qualquer lugar da cidade, porque a gente não tem um mecanismo de fazer o mapeamento dos artistas, que é o sistema de indicadores culturais, que está previsto de ser executado desde 2010, mas até hoje não saiu do papel, né? Então, o que a gente sabe até agora
a gente consegue, em alguns momentos, a gente consegue levantar alguns dados, né? Parece que alguns governos anteriores já fizeram pequenos mapeamentos, e o primeiro deles é justamente para o plano de cultura, né? Depois da lei, a gente tem aqui uma parte que é o próprio plano, que tem um diagnóstico, e aí, para esse diagnóstico, teve várias audiências públicas com os segmentos, e os segmentos deram a sua versão, né, do que estava acontecendo, o que era mais importante, quantas academias de dança, quantos grupos de teatro, quantas casas de música tinham na cidade. Mas esse levantamento já tem 10 anos. E quando a gente fez a última Conferência Municipal de Cultura, que foi em 2018, se eu não me engano, a gente também, pelas inscrições, a gente também tem um acervo de quem se inscreveu, e aí preencher um questionário com algumas informações. Mas isso ainda é muito pouco. É muito importante que a gente tenha agora um mapeamento real para a gente entender quem a gente é e, para isso, basear as políticas públicas, né, municipais em cima dessas informações. É para isso que servem os mapeamentos, né? Por isso que o censo é tão importante, que o IBGE é tão importante para um país, porque ele levanta todos os dados que depois vão embasar as políticas públicas que os governos vão fazer em cima dessas informações, para saber realmente o que está acontecendo naquilo, né? E que verba a gente levanta, que economia a gente gira. Porque a cultura, ela gera uma economia muito grande, né? Assim como o turismo para Petrópolis, mas muito do nosso turismo é um turismo cultural, né? Que ele vem de uma festa de cultura alemã, né? Ele apresenta show, festival de inverno, né? A cultura sempre é o ponto principal, tá? Assim como também o nosso patrimônio histórico, né? Isso é cultura. Então, isso tem que ser levantado. E aí, a gente, no Conselho de Cultura, através, em primeiro lugar, do segmento de produção cultural, propôs um projeto que a gente está chamando de projeto estruturante, que cria um portal na internet para a gente organizar as informações sobre cultura na nossa cidade. Não só o que está acontecendo, o que cada um está produzindo, a agenda e a programação das atividades, mas também informações estruturantes, né? Então, por exemplo, as leis, no caso, a nossa lei principal, que é a Lei 13.000, a Lei 6.806/10, que é essa lei do sistema. Depois a gente tem uma série de outros decretos ou pequenas leis. Tem a Lei Prata da Casa, por exemplo, que faz com que nos shows a gente tem que ter uma cota de apresentação, nos shows, eventos, festivais, apresentações locais, né? Bandas de música de Petrópolis têm que se apresentar para uma cota de prata da casa. E várias outras informações, né? Não só de Petrópolis, mas do Brasil. Tem articulações culturais no Brasil todo, né? Internacionais, uma série de oportunidades de editais, né? De parcerias, né? Tipo, em 2018 a gente quase conseguiu trazer um edital da Ancine para Petrópolis, né? Quem estava no conselho acompanhou, que era com investimentos regionais. Então a gente tem uma série de possibilidades para incentivar a cultura na cidade. Então, esse projeto estruturante é um portal para tentar centralizar isso tudo. E, em seguida, ajudar nesse mapeamento. Já que o poder público não está fazendo, não está implementando o sistema de indicadores culturais, esse portal na internet, ele pode ter um mapa cultural interativo que cada artista entre lá e faça o seu cadastro, né? Faça o seu perfil e vá atualizando suas informações. E aí, com isso, a gente vai ter uma cartela ali de artistas, né? Então, por exemplo, como eu sou do audiovisual, eu penso muito nessa questão, né? Por exemplo, que inclusive tem o ponto da Petrópolis Film Commission, que a gente pode até entrar mais adiante. Mas se chega uma produção em Petrópolis, né? Um filme, longa-metragem, como acontece todo ano, vem uns 3 ou 4. Chegam aqui e falam, eu quero filmar em Petrópolis, então eu preciso de hotel para hospedar minha equipe, eu preciso de quem faça o catering, que é a alimentação, e eu preciso de atores, preciso de figuração, preciso de técnicos de cenografia, preciso de ajudante de figurino,
eventualmente até mais coisas, né? De músicos, disso, eu preciso de pessoas, de atores e atrizes com tal perfil, preciso alugar tal coisa, objetos de arte, entendeu? Então, com isso, a gente consegue criar uma grande Rede, um né? arcabouço de informações, né? Através desse projeto estruturante e desse mapeamento. Aí a gente está. Esse projeto está avançando, né? Já teve agora uma licitação para fazer o site, uma empresa já ganhou. Tem uma comissão no conselho que cuida disso. Eu não participo dessa comissão, então eu não sei exatamente como ela está nesse momento, mas a tendência é que, aproveitando até esse período agora, que não dá para fazer trabalho externo, mas trabalho interno dá. Então, é possível que avance esse portal e aí, no final do ano, a gente já tenha pelo menos uma desse material, né? Para poder avançar e Com para poder fazer o certeza, nosso mapeamento cultural. com certeza. É, Didi, também a gente está enfrentando um grande desafio aí, porque foi prometido, né, pelo poder público um edital online, assim como está sendo feito em várias cidades, né, como a União implementou, né, foi o primeiro, acredito eu, a implementar essa ideia dos editais online para artistas. Niterói também tem um edital, se não me engano, e Petrópolis, né, prometeu sair uma matéria na tribuna, se não me engano, no dia 17, né, falando que esse edital estaria na rua e até agora não saiu. Não, saiu. Ó, essa matéria é do dia 21, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui, ó. 21 de março. A matéria saiu na tribuna dizendo que o INCE vai lançar edital para apresentações culturais via internet. Sim. O objetivo é patrocinar até 100 projetos dos diversos segmentos que apresentem conteúdo e que possa ser vinculado. A gente ficou muito satisfeito quando saiu essa notícia, né? Porque foi uma das primeiras. Um pouco antes, isso foi 21 de março, né? Alguns dias antes, e a gente lembrando que a nossa quarentena no Brasil começou lá em torno do dia 14 de março, foi um sábado, né? Dia 15 foi até o dia que teve uma manifestação lá no Congresso. No dia 16 de março, eu acho que foi assim, já um movimento nacional de isolamento social. Então, foi nessa primeira semana que começaram a surgir as primeiras propostas do que fazer com a arte, com a cultura nesse período. Então, o primeiro de todos foi o do Maranhão, anunciado pelo Flávio Dino. Em seguida foi o Niterói. Niterói também criou esse Arte na Rede, né, para distribuir recursos para os artistas nesse período. E Niterói está na frente, porque Niterói ele fez não só o Arte na Rede, mas ele criou também um programa de ajuda de R$ 500 para todos os MEIs que tenham produção cultural, né? Que tem algum KNAI ligado à questão cultural. Eles já investiram R$ 15 milhões em Niterói até agora, só com essas duas frentes, né? O Arte nas Redes, que é o edital para conteúdo online, e mais essa ajuda direta a artistas, artesãos, produtores. E eles também investiram eles estão dando recurso para academias de dança, cinemas e centros culturais. Maravilha. Livrarias também. Depois de Niterói, lançou no Espírito Santo, lançou também um edital de conteúdo online, que já fechou a inscrição. Depois, o Rio de Janeiro, o estado lançou, sendo que o do Rio foi através dos recursos do Fundo Estadual, que são recursos que estavam parados aí há um tempão, né? Esse fundo do Rio, ele nunca tinha sido executado. Então, na verdade, isso já estava devendo há muito tempo. Assim, eles só aceleraram um processo que estava tentando ser liberado já há alguns anos. Nessa última gestão, demorou a beça para, né, a gente está no estado. Foi agora, tem 1 ano e 4 meses, 1 ano e 5 meses dessa gestão. Não tinham conseguido ainda fazer nada em relação ao fundo. Aí agora conseguiram, né, no final do ano, conseguiram instituir um novo Conselho de Cultura, porque esses fundos estaduais e municipais só podem ser executados pelos conselhos de cultura.
Então, o do Estado conseguiu organizar o conselho depois de muita briga, e agora eles fizeram esse edital do Estado do Rio, também para projetos, e eles dão o prêmio é de R$ 2.500, né, para você produzir conteúdo, e aí cada segmento tem características específicas. E teve algumas críticas esse edital, mas pelo menos ele foi lançado com uma emergência, né? Foi rápido e parece que os resultados já vão sair agora, em maio. Enquanto isso, enquanto esses outros editais estavam sendo lançados, né, no dia 21 de março, a gente teve a notícia de que Petrópolis, o município, ia lançar também um edital para os artistas daqui. Só que isso ainda não aconteceu. A gente está esperando até agora, né? A gente lá do Conselho tem pedido lá para o Instituto de Cultura informações, por que o nosso edital ainda não saiu, e a gente está esperando o nosso edital de parecerista, que também já estava para contratação desde fevereiro, que o termo de referência do edital de parecerista já estava aprovado, então já tem 2 meses que esse edital também está para ser lançado, e esse edital ele não gera nem despesa para a prefeitura, porque ele vai selecionar os pareceristas que vão analisar o edital do fundo, que a gente vai lançar só depois, né? Então, realmente está bem devagar aqui na cidade. A gente tem cobrado, mas não teve mais notícia. A última informação que eu soube é que, por esse edital do INCE online, que já teria a verba disponibilizada pela prefeitura, mas o Delca ainda não publicou o edital. Não sei se alguém aí tem alguma informação. Tem algumas perguntas aqui, algumas, né? Vamos ver. Que legal. Chegando, Doni, você pode, eu tô sem óculos hoje, aí você dá uma lida aí para mim. Vou dar uma lida. Ó, o Evandro está falando sobre essa questão dos projetos nas comunidades, né? Olha, eu fiz até um artigo para a Tribuna, acho que foi publicado em fevereiro, que fala justamente do poder que o Fundo de Cultura tem de espalhar a produção cultural pela cidade. Porque com o edital que a gente fez, que a gente tem feito, né? Que também foi uma grande luta do Conselho, porque em 2017 foi lançado, depois em 2018 não lançaram o edital do fundo, que viola a lei, né? A gente, inclusive, entrou com um processo na 4ª Vara Civil para cobrar a prefeitura de executar esse edital, porque na lei diz que todo ano tem que executar o recurso do fundo. E aí a gente conseguiu o edital de 2018 em 2019, eu de 2019. Então, 2019 foi um ano muito bom, porque acabou tendo 2 editais, né? Um referente ao ano anterior. E aí muitos projetos foram realizados. E são projetos de R$ 10.000 ou de R$ 30.000. São projetos muito baratos, mas que conseguem acessar a cidade, né? A gente não traz muitas coisas de fora, a gente incentiva os próprios artistas locais e gera empregos para as pessoas que estão envolvidas, né? Ninguém ganha muito dinheiro, mas todo mundo pode, pelo menos, executar a sua arte. Então, dá para fazer filme de curta-metragem, dá para fazer festival de teatro, dá para fazer festival de música, né? Dá para fazer festival de dança, apresentações, contação de história, oficinas. E cada projeto, em geral, agrega várias pequenas atividades, né? E muitos rodaram vários bairros. Então, isso conseguiu atuar. A democratização do acesso, né, Didi, é muito importante, né? Essa democratização do acesso à cultura, né, nas comunidades. Então, e o edital, ele conta ponto para isso. Então, quanto mais comunidades e espaços fora do centro aquele projeto tiver prevendo, mais pontos ele vai ganhar. Tem mais chance de ser contemplado. Né? Realmente. E também é um trabalho importante para tirar os jovens do caminho das drogas, sem dúvida. Sem dúvida. Teve um que ganhou agora, que é da capoeira lá do Independência, que a fala principal lá do mestre de capoeira é esse, assim, eu faço a capoeira 2 vezes por semana para tirar os meninos da rua. Né? Ele tem uma função social muito grande. Como diz a minha amiga Beta Pérez, que está aqui mandando beijo pra gente, né, que foi minha primeira professora de teatro, a arte salva, né? De arte salva. A Beta é maravilhosa, né, gente? A Beta é uma grande preparadora e atrizes. Sim. E também uma grande atriz. Eu vou estar aqui com ela na 4ª-feira, contando um pouco desse processo de preparação de elenco e como foi a minha história com ela também, que a gente tem uma história
super bonita, né? Ela me incentivou a, ela me incentivou a praticar a arte, né? E levar como profissão, assim, digamos assim. Mas, Didi, Maravilhosa. voltando ao nosso assunto aqui, Ó, vamos a, tendo aqui. Hum, a fala aqui. Jandira fez... Pode ir lá agora. Pode falar. Hum. Não, tô vendo aqui as outras Ok. falas, são mais ou menos essas da cultura, né? A, Sim, a, aí a gente tem a, agora um outro processo acontecendo, que é uma lei emergencial da cultura, né? eu ia Que a falar gente disso agora. Que vai a lá. Jandira Pegália, né, ela encaminhou, ou já ela botou como votação emergencial uma votação para pequenos produtores culturais, não é isso? Explica melhor para gente. Então, é o seguinte, tem alguns projetos de lei tramitando na Câmara dos Deputados nesse exato momento, né? A articulação é especialmente da Jandira Fegali, do Rio de Janeiro, mas tem também outros deputados, né? O Paulo Teixeira, de São Paulo, o José Guimarães, do Ceará, a Maria do Rosário, do Rio Grande do Sul, a Benedita. Né, eles estão articulando esse setor cultural para criar também mecanismos de fomento específicos para a área cultural. Por quê? O Fundo Emergencial da Caixa tem muitos artistas que acabam não se enquadrando, porque se eles não forem MEI, né, e tem muita gente que tem pequenas empresas limitadas, por exemplo, não entram, ou então que ganharam mais de 28 mil, né, no ano anterior, que acho que é um das Critério, dos né? cortes, né? Das categorias de corte para esse auxílio emergencial. E, portanto, eles não conseguem retirar esse auxílio. E também os projetos maiores, como, por exemplo, quem tem um centro cultural e aí tem paga luz, paga, né, equipamento, uma estrutura, tem funcionários. Isso a gente não conseguia resolver. Então, essa articulação dos deputados, que já tiveram com o Rodrigo Maia na semana passada, e, segundo eles, já conseguiram sensibilizar a presidência da Câmara no sentido de entender que essa é uma lei muito importante e que precisa ter prioridade e urgência na votação, né? Eles conseguiram emplacar algumas PLs, ó, que é um projeto de lei. A que eu estou mais por dentro é a 1089, mas tem também a 1075, a 1365 e a 1251. A 1089, eu até abri aqui, ó. Dá para pegar no site da Câmara dos Deputados. Depois você pode até postar os links se alguém se Claro. interessar. Esse projeto de lei 1089, ele está baseado no decreto do Estado de Emergência de Saúde, né? Que é a Lei 13.979, que foi de 6 de fevereiro. Ele dispõe sobre concessão de benefícios emergenciais aos trabalhadores do setor cultural e aos espaços culturais. O que é mais importante nele ainda é essa questão dos espaços. E aí, o que ele considera como espaços culturais que podem receber os benefícios? São pontos de cultura, teatros independentes, escolas de música, escolas de dança, escolas de arte em geral, cineclubes, centros culturais independentes em periferias e pequenos municípios, que tenham atividade de sarau, hip hop, cultura popular e bibliotecas comunitárias. E aí ele prevê, né, que tenha um benefício de R$ 1.045 para os trabalhadores, pessoas físicas, que é um salário mínimo, e que os centros culturais tenham R$ 10.000. Esses espaços que são maiores, que têm um gasto maior, que tenha R$ 10.000 como um subsídio mensal. E que esse subsídio ele se estenda no tempo que durar a pandemia, né? Até o momento em que seja possível voltar a ter ações que tenha esse recurso. E o que os deputados alegam é que isso não tem um impacto fiscal muito grande, por vários motivos. O primeiro deles é que o Fundo Nacional de Cultura ele não está sendo executado. Ele não foi executado ainda esse ano. Então, tem algo em torno de 1.300 bilhões no Fundo Nacional de Cultura. Né? A gente já perdeu um ministério. O nosso secretário especial de Cultura também foi uma confusão, né? Um foi demitido porque fez apologia aos nazistas. Regina Duarte, a gente sabe que ela é desaparecida. Né? Ninguém sabe de Regina Duarte, né? Os memes
Só os memes funcionam em Pois relação a é, isso. viu? Ninguém sabe de Regina Duarte, né? E a Não gente fala tá. nada, não fala das mortes dos nossos grandes artistas que a gente tem perdido nos últimos tempos, nem sobre a esse respeito ela tem se manifestado. Então, o fato é que existem recursos, já estão lá colocados, e eles não simplesmente não são executados, né? Então, o que é importante? Hoje, segunda-feira, dia 4, a Câmara teve sessão, e segundo a Jandira, hoje ia ser definido o relator desse PL 1089. Ainda não tenho notícias do que aconteceu lá hoje. Mas a gente torce muito para que seja alguém desse campo, né? Ou Jandira ou algum dos outros deputados que tenham esse compromisso com os artistas e com a área cultural. Com certeza. Porque disso depende como é que vai avançar essa lei, né? E aí, Agora, sendo aprovado isso, fica a critério do município fazer essa distribuição ou não? não, na verdade, não. A verba está no Fundo Nacional, né? O que tem se pensado é que dificilmente o governo federal vai conseguir dar conta de lançar editais emergenciais. Sim. Até porque, primeiro, a gente não tem nem a Secretaria de Cultura, ainda mais para fazer um edital, para acompanhar, para tudo isso. Então, a proposta é que do Fundo Nacional, esse recurso seja distribuído para os fundos estaduais e possivelmente para os fundos Ah, tá. municipais, né? Ótimo. No Rio, por exemplo, a gente tem 92 municípios no estado do Rio. Desses 92, só 22 têm o CPF da Cultura, que é o Conselho Plano e Fundo de Cultura, né? Então, 70 municípios não têm fundo de cultura. Daí, a gente precisa que a maior parte dos recursos seja executado através do fundo estadual, né? Como já foi agora esse primeiro edital estadual. E aí agora, nesse caso da PL 1089, não seria mais através de um edital, seria um financiamento direto para todos que têm atividade cultural, né? Não tem uma seleção, que esse é um problema também, às vezes você não dá conta de todo mundo. Nesse aqui, no caso, é que nem o auxílio emergencial, você dá para todo mundo que tem atividade naquela área. Agora, no PL, justamente, o que acontece? Ó? Eles dizem que para o trabalhador ter acesso a esse recurso, ele precisa estar cadastrado em alguns dos sistemas de cadastro, né? Que aí tem o CadSol da Economia Solidária, o Cadastro Único do Governo, o Cadastro Nacional dos Pontos de Cultura e os cadastros estaduais e municipais de cultura, que é justamente o que a gente tem brigado para que Petrópolis faça o seu sistema de indicadores culturais, e a gente não tem no município. Aí, nessas horas, a gente vê a importância de ter esse cadastro de mapeamento cultural. A gente ainda não tem, mas aí esse recurso, quer dizer, muitos artistas podem estar cadastrados em outros, né? Tem o mapa de cultura do estado do Rio, tem o mapa de cultura federal, e a gente pode criar de emergência um mapa de cultura municipal e conseguir trazer essas pessoas. E pode ser uma das ações do Conselho, né? Do Conselho Municipal criar esse mapa emergencial. Na verdade, o conselho ele pode ajudar a articular e divulgar, mas ele tem que ser um mecanismo da prefeitura, né? Oficial. Então, o Instituto de Cultura que tem que criar a metodologia para esse cadastro e reconhecer os trabalhadores da cultura. Aí você vê como os nossos representantes, né, tem que ter uma responsabilidade, um carinho e uma sensibilidade com nós, trabalhadores culturais, que estamos passando por um momento dificílimo, né, que provavelmente vamos ser os últimos a ser liberados as nossas atividades, né, então é preciso uma atenção especial do poder público, né, Didi? Sim, com certeza. A gente está precisando, está bem delicada a situação, né? E a gente não tem muito o que fazer, além das apresentações online, né, das lives, que são paliativas, que são interessantes, do fato de a gente poder até discutir numa live como essa agora, né?
É muito importante que tenha isso, mas não resolve o problema e também não gera É, renda, né? porque live é muito bacana, todo mundo está reconhecendo o valor que a cultura tem, mas não gera renda para o trabalhador da cultura, né? Não gera, Não gera só paga retorno. o boleto, né? E a gente precisa pagar contas, né? Com certeza. Ó, teve algumas outras contribuições aqui, ó, que Fala pra passaram gente direto, aí. ó. Então, a Márcia Cunha entrou aqui e está falando justamente da comissão do projeto estruturante, que a comissão pediu que o ganhador da convocação colocasse um indicador cultural em 14 de março, mas até agora o poder público não contratou. O poder público de Petrópolis, em relação à cultura, ele está bem devagar. O Tá fato é bem que devagar. desde essa notícia de 21 de março, de que ia lançar um edital de emergência, a gente não tem mais nenhuma notícia, né? A gente só sabe, vai sair, estão falando com o Delca. O Delca é o setor de contratações dentro da prefeitura. Está no Delca, está no termo de referência, está no Delca, mas nunca mais se soube nada disso. Então a gente está esperando, né? Depois, ó, que podia premiar os Deu uma pequenos projetos de travadinha aqui. comunidades. O quê? Deu uma travada aqui. Repete de novo pra gente. Ele diz que o Prêmio Guerra Peixe podia premiar os pequenos projetos. Eu acho ótimo. Tem que falar com a comissão do Prêmio Guerra Peixe, né? Para indicar, para conhecer esses projetos. Enfim, tem uma comissão específica para isso. Eles aqui decidem. Depois o Eli está lembrando que hoje a gente perdeu 2 grandes artistas, né? E a cada dia Petrópolis sem incentivo perde vários outros. Nossos artistas de hoje é uma pena terrível. Eu estava até bem emocionada, porque o Flávio Miliácio, ele na verdade nos deixou conscientemente, né? Optando por isso, e deixou uma carta na qual ele fala que o Brasil é um caos, que talvez os 85 anos dele não tenham valido a pena, né? Foi bem Bem difícil, emocionante. bem emocionante, porque diz que o país não valoriza os idosos, né? E ele que foi um artista tão importante, tão presente na televisão, no cinema, passar por isso, né? O Valmor Chagas também já tinha feito a mesma coisa, né? Aham. Didi, nessa quarta-feira eu fiquei sabendo que vai passar na Globo, né, um filme que foi gravado aqui em Petrópolis, que é o Benzinho, né, que Uhum. você participou dessa produção, né, e a gente fala como é importante, né, a gente ter uma estrutura que você falou, né, da luta do audiovisual aqui na cidade, que a gente precisa dessa base aqui em Petrópolis, né? Que Petrópolis é um berço da cultura, tem muitos artistas de diversas áreas, com muitas qualidades que não são valorizados, que a gente saem da cidade por conta de não ter mercado de trabalho aqui, né? Né? Sai mesmo, né? A Beta é um exemplo disso. Não tem mercado de trabalho. Bom, o Benzinho é um filme lindo, de Petrópolis, né? Todo rodado em Petrópolis, a história se passa aqui. O diretor é petropolitano, a atriz principal cresceu aqui na cidade. Então, acho que é uma grande referência pra gente. Eu não trabalhei, não, mas o Gustavo Pisa é meu colega da UF de cinema. Eu tenho muito carinho por ele, pela Karine e por outras pessoas que participaram da filmagem, né? Quem foi a produtora local foi a Aline Castela. Ah, foi a Mas, Lino, né? É verdade, é mas é um verdade. filme muito representativo, assim, a gente tem muito orgulho do audiovisual petropolitano. Falar do caso do Benzinho, né? O filme é lindo, ele é muito bem feito, ele é muito sensível, ele conta a história de uma família com os seus filhos, né? Até que chega um momento que um dos filhos recebe uma proposta para jogar handball na Alemanha. Então, como que a família reage a essa situação? E ele tem várias histórias peculiares de Petrópolis, né? Como, por exemplo, aquela cena na antiga pista de esqui, que o pai está empolgadíssimo, que acha que a prefeitura vai investir, vai fazer um novo ponto turístico. E aí eu não vou contar detalhes para não fazer spoiler, mas é bem interessante e tem umas piadas internas que só
de Petrópolis, né, capta a inteireza da piada. Mas é um filme que fez um sucesso enorme, viajou para muitos festivais, ganhou prêmios e foi vendido para 20 países. E só na Espanha foi lançado em 46 salas, o que é um mercado gigantesco. E isso é exemplo de como que a cultura que se produz em Petrópolis pode ganhar o mundo, pode gerar divisas para o país, para a cidade, para todos, né? Gera emprego, gera recursos, gera verba, e foi financiado pelo Fundo Setorial do Audiovisual, como a maior parte dos filmes atuais, que é um outro ponto, que o Fundo Setorial, que é ligado à Ancine, também está parado há mais de um ano e pouco. Então, uma das outras ações emergenciais que o governo pode fazer é liberar não só o Fundo Nacional de Cultura para todos os setores, mas também o Fundo Setorial do Audiovisual, que também tem algo como uns 700 milhões a 1 bilhão lá que estão parados, né, que vem de um imposto chamado Condecine, que as empresas de telefonia pagam, assim como as distribuidoras e e canais de televisão a cabo, né? Tem várias fontes, mas a principal fonte do fundo setorial são as empresas de telefonia, que vendem esses pacotes de dados, como o que a gente está usando agora, que permite que se façam vídeos e se executem e distribua vídeos. Então, isso gera a Condecine, que vai para esse fundo de incentivo à indústria nacional do audiovisual. Sim. Né? Com certeza. E mais? A luta do audiovisual é uma luta muito grande, né, Didi? Ela vem há anos aí, a gente tentando implementar a Petrópolis Film Commission aqui, né? Como é que tá essa luta aí? Fala um pouquinho pra gente. Bom, a gente tem a Petrópolis Film Commission, né, que foi criada por decreto em 2015. Logo em seguida, mudou o governo de 2016, início de 2016 para 2017, né? Então, ela foi criada, teve uma primeira comissão, uma primeira representação, mas em seguida mudou-se. Depois que mudou o governo, em 2017, teve mudanças estruturais administrativas também, né? Tanto que a Fundação de Cultura passou a ser instituto, era ligada ao turismo, aí passou a ser ligada ao esporte. O governo que entrou no primeiro momento mostrou interesse em fazer a Film Commission. A gente fez até algumas reuniões, eu participei como Conselho de Cultura, né? Outras pessoas estavam puxando isso, que é a Regina Bortolini, a Aline Castella. Mas, infelizmente, o gestor da pasta de cultura acabou travando essas reuniões e a Film Commission não foi para frente. Né? Depois, quando mudou a gestão agora, em 2019, a gente retomou esse assunto e começou a fazer articulação com o Polo Serração de Audiovisual, que é o Polo de Nova Friburgo, que eles estão bem avançados, porque eles têm um polo que é iniciativa pública e privada ao mesmo tempo, né? Economia mista. Então, eles têm um CNPJ e eles conseguem captar recursos. E tem uma empresa, que é a Energisa, que é a empresa de energia elétrica de lá, que patrocina o Polo Serração de Audiovisual. Então, eles têm o polo de produção, tem uma Film Commission de Nova Friburgo, e eles conseguem trazer muito mais produções para Friburgo do que a gente para Petrópolis, porque eles estão muito mais organizados. Que aqui, como a nossa Film Commission ainda não é estruturada, né? Porque precisaria pelo menos ter um diretor-presidente ou um gerente, né, fosse de economia mista ou só do poder público, teria que ter alguém que respondesse por isso. Aí teria que ter pelo menos um site, né? E aí dentro desse site a gente podia fazer uma cartela de locações, podia fazer divulgação, né? Podia ter também referências dos indicadores culturais, para também quando uma produção chegasse na cidade, ela só, olha, locações de estilo tal, né? Tipo, fornecedor, produtores locais, produtores de locação, produtores de casting, atores, atrizes, enfim. Quando você tem esse material já minimamente organizado, um produtor de uma longa-metragem, de uma série, vai chegar na cidade e falar, poxa, que maravilha, ó, metade do meu trabalho já está feito, vamos conversar com esse pessoal aqui. E a gente em Petrópolis ainda não tem isso, porque o poder público ainda não avançou.
Lá em Friburgo, ao contrário, eles têm uma equipe que trabalha exclusivamente fazendo isso, né? Então, quando uma produção vai para lá, já consegue contratar vários profissionais que já estão prontos, formados e preparados para trabalhar nessas filmagens. E a gente começou a relação lá, especialmente com a Paula Tavares, que é atualmente a diretora-presidente, era a diretora de comunicação desse polo, porque o polo ele é serrano. Então, ele engloba também Petrópolis e Teresópolis. A gente só precisa criar essas relações, né? Nos fortalecer. E uma coisa fortalece a outra, porque as locações que a gente tem em Petrópolis são diferentes das de Friburgo, das de Teresópolis, entendeu? Um filme, né? Tipo, em 2018, por exemplo, a gente fez a produção de locação do filme do Vinícius, chama-se O Homem-Onça, é o filme novo, é o nome novo do filme. Deve ser lançado, espero que no ano que vem agora. Então ele filmou uma parte em Petrópolis e uma parte em Teresópolis, né? Ele usou as duas cidades como locação, por exemplo, né? Assim também pode fazer com Friburgo. Então a gente começou esse contato com a Paula Tavares, a gente teve lá no Polo Serração uma comitiva de Petrópolis, né, no encontro do Fórum Serrano de Cultura, no final de 2019, marcou, né, fez essa agenda para marcar uma reunião com o secretário de Desenvolvimento Econômico de Petrópolis, o de Friburgo, e o secretário de Cultura de Friburgo, a presidente da Serração, e o nosso diretor-presidente do Instituto Municipal de Cultura e Esporte. E essa reunião ficou sendo, né, prevista, até que aqui em Petrópolis a gente teve a mudança do diretor-presidente, né? Entrou o Freixella e acabou que não foi mais marcada a reunião. E aí começou agora a pandemia, o isolamento social, a gente não conseguiu avançar nisso, mas estava articulando para a coisa caminhar, entendeu? Justamente, a gente poder voltar a ter, né, uma film commission atuante. Não só voltar, como de fato estruturar, né? Porque em alguns casos específicos ela funcionou. Na própria produção do Benzinho, a Film Commission cedeu uma sala no Centro de Cultura para produção, ajudou na intermediação né, com as liberações todas que uma filmagem precisa para filmar na rua, né? Com a companhia de trânsito, com alvará, com polícia, tudo mais. Então é isso que a gente quer. Mas é Avançar nisso em importante, né, Petrópolis. ter uma política pública contínua, né? Não só quando vier uma locação. Ter uma política pública contínua gera mercado, né? Claro, totalmente, né? A gente estimula e a gente tem que formar melhor os nossos profissionais em Petrópolis para atender a essas demandas que vêm para a cidade. Tem que organizar a nossa produção, né? Para quando também for necessário a gente ter vários. E isso gera um mercado enorme, porque não só o pessoal diretamente da área cultural, mas imagina, maquiadores, cabeleireiros, sei lá, né? Tipo, eletricistas, marceneiros, uma série de artesãos, uma série de outras funções que podem ser agregadas em produções grandes, né? A gente Tem tem que. camareiras, né? Pessoal que trabalha com limpeza, que também é super Sim, necessário. carregadores, né? Para carregar Carregadores. caminhão. É uma série de coisas. É uma economia da cultura, né? Que gera. E fora o turismo, fora um monte de coisa. Didi, agora eu queria que você falasse um pouquinho do projeto, até que a Márcia falou muito isso no conselho, da gente ter um projeto, né, que as grandes empresas aqui de Petrópolis, elas ganham desconto em investir em peças, em filmes, né? A gente precisa de um projeto que valorize, né, o produtor cultural, mas ajude também o pequeno empresário. A gente precisa criar esse elo entre os grandes empresários e a cultura da cidade, né? Queria que você falasse um pouquinho dessa luta aí que a gente também tem dentro do Conselho. Boa. Isso aí vai ser a Lei Municipal de Incentivo à Cultura, através de incentivo fiscal de ISS, né? Que as empresas que atuam em Petrópolis possam descontar do ISS devido à prefeitura, descontar um valor para investir em projetos culturais, né? Que é a lei de incentivo municipal que várias cidades já têm. E agora, no final de 2019, Petrópolis publicou a sua lei municipal de esporte,
através do desconto de ISS, que é o mesmo mecanismo. E o de Uhum. esporte já foi publicado. Então, agora a gente está trabalhando pela lei da cultura, né? Num primeiro A momento, gente corre as meio leis na seriam frente, né? juntas. É, as primeiras reuniões sobre esse assunto com a prefeitura previam que fosse uma lei única, né, de economia criativa e de esporte, mas o esporte acabou saindo na frente. Agora, a vantagem é que o esporte conseguiu 30% de desconto do ISS, né? Uma única empresa, o que ela paga anualmente de ISS, ela pode tirar 30% e investir num projeto cultural e depois ela vai prestar contas para a prefeitura, né? Na lei do esporte, prevê uma comissão dentro da Superintendência de Esporte do IMCE para coordenar isso e aí autoriza projetos que possam utilizar os benefícios da lei e a empresa, então, pega esse valor e deposita diretamente na conta do projeto e depois, quando ela vai prestar contas com a prefeitura, ela desconta esse valor, né? E como o esporte já avançou, agora a gente está focando então na cultura exclusivamente, né? Economia criativa no sentido de que a cultura engloba também artesanato, novas tecnologias, né? Utilizadas em função das artes, então da economia criativa e da cultura. A gente tem feito encontros da sociedade civil, por enquanto, para chegar numa minuta para apresentar para o poder público. Tem um advogado que tem ajudado a gente na redação da lei, que é o Felipe César, né? Então, o que a gente tem feito, e alguns conselheiros já participaram um pouco disso, participam mais ou menos, né? A própria Márcia, o André da música, a Aline Castella, tenho conversado com alguns dos conselheiros, e eu agora nesse último mês eu li todas as leis que eu encontrei de incentivo fiscal municipal, de ISS, e aí tem várias, né? Tem do Rio, de São Paulo, BH, Distrito Federal, e outras cidades menores, como Mogi das Cruzes, Niterói, tem uma lei boa, interior do Paraná, tem algumas cidades, Londrina. Então a gente deu uma pesquisada geral do que cada cidade estava fazendo, né? Algumas têm mecanismos mais complexos, outras são mais simples, para ver o que é o melhor para a gente aplicar aqui em Petrópolis, né? E aí, na verdade, ela entra dentro do conceito de financiamento da cultura, através de políticas públicas. A gente já tem a nossa lei, que a gente estava falando no início, que é do Sistema Municipal de Cultura, que está sendo renovada dentro do Conselho, para publicar até o final desse ano, né? Para a gente não ficar descoberto, que ela vai vencer, ela dura 10 anos. E aí, nessa lei, já fala do fundo, já fala dos investimentos do Instituto de Cultura. E agora a gente está propondo esse novo mecanismo, que é o incentivo fiscal, captação de recursos por incentivo fiscal, que na verdade já teve uma lei em 2007 em Petrópolis, né, de incentivo fiscal, que nunca foi regulamentada, e quando foi publicada essa lei de 2010, ela como é que é o nome disso? Ela cancelou a outra, né? Ela tem um nome. Revogada, Como que é? revogada. Ela revoga, isso, revogada. Ela foi Ela revogada revoga a lei anterior que trata do mesmo objeto, isso, revogado. e não foi para frente, né? Então agora, na verdade, a gente está trabalhando numa minuta dessa lei para, em seguida, abrir para a plenária, mostrar para todo mundo, para a sociedade civil, para o poder público, fazer audiência pública até que a gente chega numa versão final da Lei da Cultura de Petrópolis, Lei de Incentivo à Cultura, ó, que o Eli está postando aqui, É. justamente. Revogada, a Márcia colocou aqui, ó. Porque é muito importante, né, Didi, a gente ter esse aporte também, né? Porque é uma saída, é um incentivo para o pequeno produtor cultural, para nós que trabalhamos no conselho dali lutando por políticas públicas, é fundamental esse trabalho de rede, né, que eu falo muito, entre a cultura e a sociedade de uma maneira geral. Sim. E eu acho que depois que a lei estiver publicada, a gente vai ter que fazer uma campanha grande com as empresas também, para que as empresas aprendam a utilizar o mecanismo da lei
e tenham interesse em se associar aos projetos culturais, né? E aí que a gente vai ver realmente como que é a aplicabilidade dela, porque quais Com empresas vão certeza. se interessar, né? Qual vai ser o benefício para a empresa também, né? Tipo, em termos de divulgação, de retorno social, de tudo isso, né? Então, na verdade, a gente primeiro está trabalhando aqui no mecanismo legal, e depois a gente vai continuar tendo um grande trabalho para aplicar a lei, para convencer as empresas, para, de fato, instituir um circuito, né, cultural aqui na cidade. Porque a Lei Rouanet em Petrópolis é muito difícil de ser utilizada. A gente tem poucas empresas grandes de lucro real, Verdade. algumas que estão aqui não se interessam em utilizar a lei de incentivo. As que utilizam, em geral, apoiam projetos do governo, da prefeitura, né? Como Águas Imperador, Enel. Então, já tem um foco muito preciso. Então, é muito difícil para os produtores culturais da cidade captarem recursos por lei de incentivo aqui, né? A gente tem a Selma, que apoia bastante, mas a Selma também tem alguns projetos que ela já apoia sempre, e ela não tem uma rotatividade muito grande, né? Ela não absorve novos projetos. Ela até poderia, porque o valor do incentivo que ela pode descontar é maior do que ela usa. Agora, com pandemia, na verdade, esses cálculos Está muito abaixo, né? vão ficar É, prejudicados, né? A gente nem exatamente. sabe como é que vai ser, porque é em cima do lucro, né? Imposto de renda, a Lei Rouanet, em cima do lucro. Se não tiver lucro, não tem o que descontar. Agora, Mas até então, poderia utilizar em mais projetos da cidade. Diga. com certeza. Agora, eu quero que você fale um pouquinho da data da reunião do conselho, né, que a gente já está aproximando para o final da nossa live. Né, a gente vai fazer a reunião do conselho na semana que vem, de forma Vamos. online. Né, No dia de forma 11, online. segunda-feira, que é o dia oficial, né? Já está publicado no Diário Oficial desde o início do ano, as datas das reuniões do Conselho Municipal de Cultura. A de abril a gente resolveu cancelar, porque muitas pessoas ainda não estavam se adaptando, né, a esses sistemas online. Eu conversei com a mesa diretora, né, o pessoal da sociedade, do poder público, que faz parte do conselho, e aí todos acharam melhor a gente cancelar, então, abril, mas agora a gente já tem que retomar, porque não dá para ficar parado, tem muita coisa avançando, o tempo passa, né? Essa questão da lei, por exemplo, a gente tem um prazo que é esse ano, e a revisão do plano de cultura, ele passa por audiências públicas, que também, Com se demorar certeza. muito para voltar, a gente vai ter que criar audiências públicas online, oficiais, regulamentadas, porque a gente não vai poder parar todos os processos, né? Tem que E, avançar do jeito que é e possível. é fundamental que a sociedade participe, né, das lutas do conselho. Né? Hoje a gente teve aqui nesse bate-papo um pouquinho das demonstrações, das lutas, né, que o conselho enfrenta. Né? A gente sabe que lutar pela cultura é uma luta diária, que exige muito esforço, principalmente aqui em Petrópolis, que é uma cidade que ainda não descobriu o seu potencial cultural, que tem um potencial cultural, mas ainda não descobriu, ainda não tem esse É, aporte todo ainda não se adequado, né, revelou totalmente. e a gente precisa dessa valorização, né, Didi? Eu quero que você encaminhe sua consideração final aí, que a gente já está encerrando o nosso tempo aqui, mas foi um Perfeito. prazer, sabe? Eu admiro muito você, a sua pessoa, você é uma mulher na presidência de um conselho tão forte, tão importante para a nossa cidade. Viu? Parabéns, muito obrigado por nos representar tão bem. E quero convidar toda a sociedade que está nos assistindo, que vai nos assistir, a participar da luta de todos os conselhos, mas principalmente do Conselho de Cultura, que é um conselho que eu tenho uma paixão, porque é aquilo que eu escolhi como profissão, escolhi como ideal, e eu acredito numa cultura petropolitana forte, né? A gente é forte, a gente tem muito talento petropolitano que a gente não pode desperdiçar e a luta do conselho é fundamental. Então, parabéns por você estar nessa luta aí com a gente. Então, muito obrigado, meu amor. Perfeito, Pedro. Eu acho também que Petrópolis ainda não conseguiu revelar toda a sua vocação cultural, né? A gente tem cidades irmãs que estão muito à frente nisso, como Paraty, por exemplo, que tem uma Flip e tem uma série de programações culturais o ano inteiro.
Tiradentes, que tem um festival de cinema gigantesco, também tem vários artistas, respira cultura, né? Essas cidades históricas do Brasil que conseguiram fazer um turismo cultural consistente, forte, internacional, né? E Petrópolis tem todas as características para ter também um espaço assim, marcante na cultura nacional e internacional, por que não? Né? É uma referência, pode ser uma cidade modelo em vários sentidos, né? Fora que é lindíssima e a gente tem uma Vivi, vai categoria encerrar. cultural bem bonita. Vai Então, encerrar em 10 minutos. Muito obrigado, viu? Beijo.